Laura costumava acordar antes do despertador tocar, não por disciplina, mas porque seu corpo havia aprendido a nunca relaxar por completo. Mesmo nos dias tranquilos, havia sempre algo a antecipar. O horário das crianças, o café que precisava estar pronto, o silêncio que precisava ser preservado. Ela se movia pela casa com cuidado quase automático, como se cada passo tivesse de respeitar uma ordem invisível. Do lado de fora, aquela era apenas uma casa comum, em um bairro comum, com uma mulher comum tentando dar conta de tudo. Por dentro, porém, Laura vivia em constante estado de alerta, embora ainda não tivesse coragem de dar esse nome ao que sentia. Ela não se lembrava exatamente quando começou a se anular. No início do casamento, tudo parecia simples. Eduardo era atencioso, cheio de histórias, alguém que falava sobre o futuro com convicção. Laura acreditou nessas palavras porque queria acreditar. Com o tempo, as conversas longas deram lugar a respostas curtas. Os planos foram sendo adiados e as frustrações de Eduardo começaram a ocupar espaço demais dentro da casa. Ele voltava cansado, irritado, dizendo que o mundo era injusto, que nada saía como deveria. Laura escutava em silêncio, oferecendo compreensão onde, no fundo, já começava a faltar esperança. A bebida entrou na rotina de forma quase imperceptível. Primeiro, um hábito social. Depois, uma forma de relaxar. Por fim, uma presença constante. Laura percebeu as mudanças antes de qualquer outra pessoa, mas escolheu não dar importância. Dizia a si mesma que aquilo não definia quem ele era, que todos enfrentavam fases difíceis. O problema é que as fases nunca passavam. Elas apenas mudavam de forma, ficando mais pesadas, mais cansativas, mais difíceis de explicar. Com os filhos, Laura se transformava. Era ali que encontrava força para continuar. Organizada, atenta, presente, ela fazia questão de criar um ambiente de cuidado, mesmo quando o próprio coração estava exausto. As crianças não precisavam saber de tudo, pensava. Elas só precisavam se sentir seguras. Para isso, Laura escondia o cansaço atrás de sorrisos, controlava o tom da voz, ajustava o clima da casa como quem tenta equilibrar algo prestes a cair. Muitas vezes, deitava-se à noite com a sensação de ter passado o dia inteiro segurando o mundo com as próprias mãos. Eduardo, por sua vez, não se via como alguém que causava problemas. Ele se sentia pressionado, incompreendido, frustrado por expectativas que não conseguia cumprir. Em seus próprios pensamentos, era Laura quem não entendia suas dificuldades. E Laura, tentando evitar conflitos, foi abrindo mão de questionar, de confrontar, de pedir explicações. Cada silêncio parecia mais fácil do que uma discussão. Cada concessão parecia temporária. Ela acreditava que, se fosse paciente o suficiente, tudo se ajustaria. A sogra aparecia ocasionalmente, observadora, mais calada do que antes. Havia nos olhos dela um tipo de preocupação que Laura preferia não interpretar. Às vezes, um comentário solto, um suspiro mais longo, um olhar que demorava demais. Laura percebia, mas desviava. Era mais fácil fingir que todos estavam apenas cansados. Admitir qualquer coisa além disso significaria reconhecer que aquela vida normal talvez nunca tivesse sido realmente segura. Nos raros momentos de silêncio absoluto, quando a casa dormia, Laura se permitia pensar. Questionava-se se aquilo era mesmo o que imaginara para si, se era assim que um casamento deveria ser. Logo em seguida, vinha a culpa. Havia filhos, havia história, havia lembranças boas demais para serem ignoradas. Ela se convencia de que resistir era uma virtude, de que desistir seria fracassar. E assim, dia após dia, Laura seguia sustentando uma normalidade frágil, construída mais sobre o medo de mudar do que sobre a certeza de estar bem. Sem perceber, Laura já não vivia esperando dias felizes, mas dias tranquilos. Dias em que nada saísse do controle. Dias em que o silêncio fosse apenas silêncio, e não um aviso. E foi assim, acreditando que estava apenas vivendo como tantas outras pessoas, que ela se afastou da própria intuição. Aquela que, muito antes dos acontecimentos daquela noite, já tentava avisá-la de que algo estava profundamente errado.
Laura começou a perceber que o problema não estava apenas no que acontecia, mas no que deixava de acontecer. As conversas diminuíram até se tornarem funcionais, quase burocráticas, restritas a horários, contas e necessidades imediatas. O riso, que antes surgia com facilidade, passou a parecer deslocado, como se não combinasse mais com o ambiente da casa. Laura sentia falta de algo que não sabia nomear. E essa ausência a acompanhava como um ruído baixo e constante, impossível de ignorar, mas fácil de fingir que não existia. Ela passou a observar Eduardo mais do que falava com ele. Observava o modo como ele chegava, o tempo que passava em silêncio antes de dizer qualquer coisa, a maneira como evitava olhar nos olhos. Havia dias em que ele parecia distante, fechado em pensamentos que Laura não alcançava. Em outros, demonstrava uma inquietação difícil de prever, como se estivesse sempre à beira de uma irritação que não encontrava saída. Laura tentava adivinhar qual versão encontraria a cada noite, ajustando-se antes mesmo de ser necessário. Aos poucos, ela aprendeu a recalcular tudo: o horário do jantar, o volume da televisão, até o modo como as crianças brincavam. Não porque alguém tivesse pedido, mas porque o ambiente exigia cautela. Laura percebia que estava sempre tentando evitar algo, uma reação, um comentário atravessado, um clima pesado. Mesmo sem saber exatamente o que poderia acontecer, o corpo dela se mantinha em alerta, como se antecipasse um problema que ainda não tinha forma. Eduardo, por outro lado, se via como alguém injustiçado. Ele sentia que dava o melhor que podia, mesmo quando isso claramente não era suficiente. Em sua mente, o cansaço justificava o distanciamento, a frustração explicava a impaciência. Ele não percebia o quanto Laura estava se moldando ao redor de suas falhas. E quando ela tentava, ainda que timidamente, expressar algum incômodo, ele reagia com defensividade, como se qualquer questionamento fosse uma acusação. Com o tempo, Laura parou de insistir. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu que falar custava mais do que se calar. Cada tentativa frustrada reforçava a ideia de que era melhor suportar em silêncio do que enfrentar um conflito sem resolução. Assim, o silêncio se tornou uma escolha diária, repetida tantas vezes que passou a parecer natural. Laura não percebeu quando começou a confundir paz com ausência de confronto. As crianças notavam mudanças que não sabiam explicar. Laura via isso nos gestos pequenos, um olhar atento demais, uma pergunta fora de hora, uma necessidade constante de proximidade. Ela respondia com carinho redobrado, tentando compensar aquilo que não podia controlar. Prometeu a si mesma que os filhos não carregariam o peso das tensões adultas. E, para cumprir essa promessa, assumiu sozinha o fardo emocional da casa. Havia momentos em que Laura sentia vontade de pedir ajuda, de dizer em voz alta que algo não estava bem. Mas sempre surgia um motivo para adiar. Talvez fosse exagero. Talvez fosse apenas uma fase ruim. Talvez tudo melhorasse em breve. Essas palavras se tornaram um mantra silencioso, repetido sempre que a intuição tentava se manifestar. Laura tinha medo de dar nome ao que sentia, porque nomear significava admitir que a normalidade era apenas uma aparência frágil. A sogra continuava observando à distância. Seus comentários eram raros, mas carregados de significado. Laura percebia uma tensão contida. Uma preocupação que não se transformava em perguntas diretas. Era como se ambas soubessem que algo estava errado, mas nenhuma tivesse coragem de atravessar a linha que separava a suspeita da certeza. Laura preferia acreditar que estava no controle, mesmo quando tudo indicava o contrário. No fundo, o maior conflito de Laura não era com Eduardo, mas consigo mesma. Ela lutava para manter a imagem de uma vida funcional enquanto, por dentro, começava a se perder. Cada silêncio acumulado, cada medo engolido, cada limite ultrapassado sem reação, criava uma distância maior entre quem ela era e quem estava se tornando. Ainda assim, Laura seguia em frente, convencida de que resistir era a única opção possível. Sem perceber que, ao se calar, estava permitindo que o perigo ganhasse espaço dentro da própria casa. Laura acreditava que havia noites que carregavam um aviso silencioso, mesmo quando nada de concreto parecia fora do lugar. Aquela era uma delas. O dia tinha sido longo,
comum demais para justificar o cansaço que pesava em seus ombros. Ainda assim, ela sentia uma inquietação persistente, como se algo estivesse prestes a escapar do controle. Enquanto organizava a casa, seus gestos eram precisos, quase automáticos, mas sua mente vagava, antecipando cenários que ela não queria imaginar. Era como se o corpo estivesse preparado para algo que a razão ainda se recusava a admitir. Ela colocou as crianças para dormir com mais cuidado do que o habitual. Ajustou cobertores, observou cada respiração tranquila, demorou-se alguns segundos a mais em cada quarto. O silêncio que se instalou depois parecia denso, diferente. Laura caminhou até a cozinha, conferiu portas e janelas e percebeu que estava adiando o inevitável, o momento em que Eduardo chegaria. Não havia um horário certo, nunca havia. Essa imprevisibilidade era parte da tensão que ela aprendera a carregar sem questionar. Quando o som da chave girou na fechadura, Laura sentiu o corpo enrijecer. Não foi medo imediato, mas um reconhecimento instintivo. Os passos de Eduardo soaram pesados, irregulares, ecoando pela casa de um jeito que denunciava mais do que qualquer palavra poderia dizer. Laura não precisou vê-lo para saber que aquela noite não seria simples. O ar pareceu mudar, como se a casa inteira tivesse percebido a chegada dele. Ela manteve a expressão neutra quando Eduardo entrou na sala. Observou de longe, atenta a cada movimento, a cada respiração mais forte. Ele não parecia disposto a conversar, nem a explicar nada. Havia nele uma tensão contida, uma mistura de frustração e cansaço que Laura conhecia bem, mas que naquela noite parecia mais intensa, mais instável. Ela escolheu o silêncio, não por submissão, mas por cálculo. Qualquer palavra poderia ser interpretada como provocação. A sogra, sentada em um canto da sala, observava tudo com atenção desconfortável. Laura percebeu o olhar dela se mover rapidamente entre os dois, atento demais para ser casual. Pela primeira vez, Laura sentiu que não estava sozinha em sua apreensão. Aquilo trouxe um alívio breve, seguido por um medo ainda maior. Se outra pessoa estava percebendo, talvez o perigo fosse mais real do que ela estivera disposta a admitir até então. Eduardo circulava pela casa como alguém deslocado, abrindo e fechando gavetas sem necessidade, mudando de lugar sem objetivo claro. Cada gesto aumentava a tensão. Laura sentia o coração bater forte demais para uma noite que, oficialmente, ainda não tinha acontecido nada. Ela se perguntava quantas vezes havia normalizado aquele tipo de comportamento, quantas vezes tinha chamado de cansaço algo que, no fundo, era instabilidade. Sentada à mesa, Laura tentava manter a aparência de controle. Pensava nos filhos dormindo, na responsabilidade que carregava sozinha, na linha invisível que separava a rotina do caos. Pela primeira vez, teve a sensação clara de que essa linha estava muito próxima de ser ultrapassada. Não havia gritos, não havia confronto, mas havia algo mais assustador: a expectativa silenciosa de que algo poderia acontecer a qualquer momento. Naquela noite, Laura entendeu que o perigo nem sempre se anuncia com barulho. Às vezes, ele se instala aos poucos, ocupando o espaço entre um passo e outro, entre uma respiração e a seguinte. E enquanto observava Eduardo em silêncio, Laura sentiu que todas as concessões feitas ao longo dos anos haviam conduzido exatamente àquele momento. Um ponto em que continuar fingindo normalidade já não parecia mais uma opção segura. Laura sempre acreditara que o pior do medo era o que ele fazia em silêncio. Durante anos, ele se infiltrara nos gestos pequenos, nas escolhas adiadas, nos pensamentos que ela empurrava para o fundo da mente. Mas naquela noite, o medo deixou de ser apenas sensação e passou a existir como algo concreto, quase palpável. Não foi um gesto brusco, nem uma palavra dita em voz alta que provocou essa mudança. Foi o instante em que Laura percebeu que já não conseguia mais fingir para si mesma. Ela estava sentada na sala, tentando manter o corpo imóvel, quando sentiu a presença da sogra se aproximar. O toque leve no braço foi suficiente para fazê-la estremecer. Laura virou o rosto devagar e encontrou um olhar que não carregava julgamento. Apenas uma preocupação profunda, antiga, como se aquela mulher tivesse esperado tempo demais para agir. A sogra não falou de imediato.
Havia um conflito silencioso também dentro dela. Algo entre a culpa e o medo de dizer a verdade tarde demais. Quando as palavras finalmente vieram, foram quase um sopro, mas atravessaram Laura com a força de um impacto. Não era uma frase dramática, nem carregada de exagero. Era simples, direta e terrivelmente honesta. Naquele momento, Laura sentiu algo se romper dentro de si. A negação, que ela sustentara com tanto esforço, se desfez como uma estrutura frágil demais para suportar mais peso. O que mais a abalou não foi apenas o conteúdo das palavras, mas o reconhecimento que elas traziam. Alguém enxergava o mesmo perigo. Alguém via o que ela vinha tentando ignorar. O medo, antes isolado, agora era compartilhado. E isso o tornava mais real, mais urgente, impossível de ser empurrado para depois. Laura sentiu o peito apertar enquanto uma série de lembranças surgia em sequência. Pequenos episódios, frases soltas, comportamentos que ela justificara vezes demais. Ela olhou em direção ao corredor, consciente de cada som da casa. Eduardo permanecia ali, alheio à conversa, perdido em seus próprios pensamentos. Laura percebeu, com uma clareza dolorosa, que ele não precisava fazer nada naquele instante para que o perigo existisse. A simples presença dele, naquele estado, já transformava o ambiente em algo instável. Não era um homem tomado por maldade, mas alguém que perdera o controle sobre si mesmo, e isso, Laura entendeu, era igualmente ameaçador. Enquanto a sogra se afastava, visivelmente abalada, Laura permaneceu sentada, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Pela primeira vez, ela não pensava apenas em suportar até o dia seguinte. Pensava no que aconteceria se nada mudasse. Pensava nos filhos dormindo, na fragilidade daquela paz aparente, na responsabilidade que carregava sozinha há tempo demais. A ideia de continuar ali começou a parecer menos segura do que o medo do desconhecido. Laura se deu conta de que passara anos tentando evitar conflitos externos, sem perceber que o maior conflito estava dentro dela. Entre o desejo de preservar a família e a necessidade de protegê-la, existia uma diferença que ela nunca quis encarar. Agora, porém, essa diferença se impunha com força. O amor que sentira no passado já não bastava para justificar o risco presente, e admitir isso doía mais do que qualquer discussão. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Não havia plano claro, não havia certeza sobre o que viria depois. Havia apenas a consciência de que algo precisava mudar. O medo, que antes a paralisava, começava a se transformar em algo diferente. Não coragem ainda, mas lucidez. Laura percebeu que continuar fingindo normalidade não era mais uma forma de proteção, mas de exposição. Naquele instante silencioso, sentada em uma casa que já não reconhecia como refúgio, Laura entendeu que havia cruzado um limite invisível. Nada tinha acontecido de forma explícita, e ainda assim, tudo havia mudado. O medo finalmente ganhara palavras, e, com elas, uma exigência clara. Ela não poderia mais fingir que não via. Depois que o medo ganhou forma dentro de Laura, a casa mudou de significado. Os mesmos cômodos, os mesmos móveis, o mesmo silêncio, tudo parecia diferente, como se o espaço tivesse se estreitado ao redor dela. Laura passou a se mover com ainda mais cuidado, não por hábito, mas por necessidade. Cada som era avaliado, cada pausa interpretada. A sensação era a de estar vivendo dentro de um lugar que exigia vigilância constante, como se qualquer descuido pudesse provocar algo irreversível. Ela mantinha os filhos sempre por perto, mesmo sem perceber. Um copo d'água oferecido sem que pedissem, uma pergunta feita apenas para ouvir a voz deles. Uma presença prolongada na porta do quarto antes de se afastar. Laura tentava proteger as crianças sem criar alarde, mas seu corpo denunciava a tensão. Havia um conflito profundo dentro dela. O desejo de manter a aparência de normalidade e a urgência silenciosa de garantir segurança. Pela primeira vez, essas duas coisas deixaram de caminhar juntas. Eduardo continuava pela casa com uma inquietação difícil de definir. Não era agressividade explícita, nem calma verdadeira. Era algo instável, carregado de frustração contida. Laura observava à distância,
percebendo o quanto ele parecia perdido dentro de si mesmo. Em outro momento, ela teria tentado conversar, amenizar, compreender. Agora, entendia que nem sempre compreender significava se expor. A fragilidade dele, que antes despertava compaixão, começava a representar um risco real. A sogra permanecia próxima, mais silenciosa do que nunca. Havia nela uma mistura de culpa e impotência que Laura reconhecia facilmente. Era o peso de quem percebe tarde demais. Entre olhares rápidos e gestos contidos, as duas compartilhavam uma compreensão muda. Algo precisava ser feito, ainda que ninguém soubesse exatamente como. Laura sentia que aquela responsabilidade, como tantas outras, acabaria recaindo sobre ela. Sozinha por alguns instantes, Laura se apoiou na pia da cozinha e respirou fundo. Tentou organizar os pensamentos, mas eles vinham em ondas. Lembrou-se de todas as vezes em que acreditou que estava exagerando, de todas as noites em que decidiu esperar mais um pouco. Pela primeira vez, permitiu-se considerar que a permanência também tinha consequências. Não agir não era neutralidade, era escolha. E essa escolha, agora, parecia cada vez mais perigosa. O conflito dentro de Laura se intensificava. Havia o medo do que poderia acontecer se ficasse, e o medo igualmente paralisante do que viria se fosse embora. Ela pensava nos filhos, na estabilidade financeira, no julgamento das pessoas, nas explicações que teria de dar. Mas, acima de tudo, pensava na sensação constante de alerta que já fazia parte de sua rotina. Viver assim não era viver. Era resistir dia após dia, esperando que nada de pior acontecesse. A casa permanecia em silêncio, mas já não era um silêncio tranquilo. Era denso, carregado de significados. Laura percebeu que aquele espaço, que um dia representara segurança, agora exigia dela algo que não podia mais oferecer: negação. Cada parede parecia refletir as decisões adiadas. Cada corredor lembrava o quanto ela havia se adaptado ao desconforto. O lar deixara de ser abrigo muito antes daquela noite. Ela apenas demorara a aceitar. Ao se afastar da cozinha, Laura sentiu uma clareza incômoda se formar. Ainda não havia decisão tomada, mas havia consciência, e isso mudava tudo. O medo já não a empurrava apenas para o silêncio. Começava a exigir ação. Pela primeira vez, Laura entendeu que proteger os filhos significava também proteger a si mesma. E essa compreensão, embora assustadora, abriu espaço para algo novo, a possibilidade de um fim, e talvez de um recomeço. Laura percebeu que a decisão não chegou de repente. Ela foi se formando dentro dela como algo inevitável, silencioso, impossível de conter por mais tempo. Não houve um instante exato de revelação, mas uma sequência de pensamentos que finalmente se alinharam. O medo continuava ali, presente e intenso, mas já não era o mesmo. Ele havia deixado de ser apenas paralisante e começava a assumir outra forma. A de um aviso claro de que permanecer era tão perigoso quanto qualquer passo em direção ao desconhecido. Ela sentou-se por alguns segundos, tentando sentir o próprio corpo. O coração batia rápido, mas havia uma lucidez estranha em sua mente, quase desconfortável. Pela primeira vez em muito tempo, Laura não pensava em como evitar conflitos, nem em como manter tudo funcionando. Pensava apenas no que precisava ser feito para que aquela noite não se tornasse o início de algo irreversível. Era um pensamento simples, direto e por isso mesmo assustador. Laura observou Eduardo à distância mais uma vez. Ele parecia cansado, desorganizado emocionalmente, preso em um ciclo que não sabia ou não queria interromper. Não havia ali um vilão de histórias exageradas, mas um homem que perdera o controle sobre si mesmo e se recusava a reconhecer isso. Laura sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que, em algum momento, confundira amor com responsabilidade. Agora entendia que não podia continuar pagando o preço pelas escolhas que não eram dela. O conflito interno se intensificou quando Laura pensou nos filhos. Não apenas no presente, mas no que eles estavam aprendendo em silêncio. Ela se perguntou que tipo de normalidade estava sendo construída diante deles. Que tipo de vida eles poderiam reproduzir no futuro. A ideia de que aquela tensão constante pudesse se tornar familiar para eles foi o empurrão final. Laura não queria que o medo fosse herdado.
A sogra apareceu novamente, cautelosa, como se temesse dizer algo que já estava claro demais. Laura não precisou de palavras. Havia um entendimento silencioso entre as duas. A mulher mais velha carregava nos olhos o peso da culpa, e Laura, uma decisão que finalmente se consolidava. Pela primeira vez, Laura não se sentiu sozinha naquela responsabilidade. Isso não tornava a escolha mais fácil, mas a tornava possível. Laura se levantou com cuidado, como se cada movimento precisasse ser pensado. Não havia espaço para impulsividade. Tudo precisava ser feito de forma firme, sem chamar atenção, sem permitir margem para erro. Ela sentiu o medo tentar retomar o controle, lembrando-a das dificuldades que viriam depois. Explicações, julgamentos, incertezas. Mas desta vez, o medo não venceu. Pela primeira vez, Laura percebeu que não precisava estar livre do medo para agir. Precisava apenas não permitir que ele decidisse por ela. Ao tomar aquela decisão silenciosa, Laura sentiu algo se reorganizar dentro de si. Não era alívio, nem coragem plena. Era responsabilidade. Uma responsabilidade diferente da que carregara até então. Não mais a de sustentar uma aparência de normalidade, mas a de proteger vidas, começando pela própria. Ela entendeu que não estava abandonando nada. Estava interrompendo um ciclo que não poderia continuar. Naquele momento, sem anúncios ou confrontos, Laura deixou de ser apenas alguém que suportava. Tornou-se alguém que escolhia. E mesmo sem saber exatamente como seria o dia seguinte, ela soube, com uma certeza profunda e irreversível, que aquela escolha havia salvado algo essencial. O tempo depois daquela noite não avançou de forma linear para Laura. Houve dias que pareceram longos demais, e outros que passaram rápido, quase sem que ela percebesse. O recomeço não chegou com alívio imediato, nem com a sensação de vitória que tantas vezes imaginara em silêncio. Veio acompanhado de cansaço, dúvidas e uma solidão diferente daquela que conhecia. Uma solidão sem medo. Pela primeira vez, o silêncio ao seu redor não carregava ameaça. Era apenas silêncio, simples e real. Laura precisou reaprender a existir fora do estado constante de alerta. Nos primeiros dias, acordava assustada, como se ainda estivesse dentro da casa que deixara para trás. O corpo demorou a entender que já não precisava antecipar cada ruído, cada passo, cada respiração alheia. Aos poucos, porém, algo mudou. O coração desacelerou. Os pensamentos deixaram de girar em torno do que poderia dar errado e começaram, timidamente, a se voltar para o que poderia dar certo. As crianças foram as primeiras a demonstrar essa transformação. Laura percebeu isso nos gestos pequenos. O sono mais tranquilo. O riso que surgia sem receio. A ausência daquela atenção excessiva que antes carregavam. Ela entendeu então que sua decisão não havia protegido apenas o presente, mas também algo muito mais profundo, a forma como os filhos aprenderiam a reconhecer o que é segurança. Essa constatação trouxe lágrimas silenciosas, não de dor, mas de reconhecimento. Houve momentos difíceis, explicações necessárias, olhares de julgamento, perguntas que Laura não tinha vontade de responder. Em alguns dias, a culpa tentava retornar, disfarçada de dúvida. Mas agora ela conseguia identificá-la. Sabia que aquela culpa não vinha do erro, e sim do hábito de se responsabilizar por tudo. Laura aprendeu, lentamente, a separar o que era dela do que nunca foi. Eduardo seguiu seu próprio caminho, enfrentando as consequências das escolhas que fizera. Laura não sentiu satisfação nem vingança ao pensar nisso, apenas uma distância necessária. Ela compreendeu que algumas pessoas só mudam quando deixam de ter quem sustente seus desequilíbrios. Aceitar isso foi parte do processo de libertação. Não era função dela salvar alguém que se recusava a se salvar. A sogra permaneceu presente, agora de outra forma. Havia entre as duas uma relação reconstruída sobre a honestidade, marcada por arrependimentos, mas também por cuidado verdadeiro. Laura percebeu que o silêncio daquela mulher não era indiferença, mas medo de enxergar a própria falha. Perdoar não foi imediato, mas foi possível. E esse perdão também fez parte do fechamento que Laura precisava. Com o tempo, Laura voltou a se reconhecer. Retomou planos abandonados,
Reconstruiu a própria rotina, passou a ocupar espaços que antes evitava. Não se tornou alguém invulnerável, nem completamente segura o tempo todo. Tornou-se consciente. E isso mudou tudo. Ela entendeu que sobreviver não era apenas continuar respirando, mas escolher, todos os dias, não voltar para aquilo que quase a destruiu. No fim, Laura não guardou aquela história como uma ferida aberta, mas como um marco. Um lembrete silencioso de que o perigo nem sempre grita, e de que a coragem, muitas vezes, se manifesta em decisões calmas e firmes. O silêncio que antes a assustava, agora a acompanhava como descanso. E pela primeira vez em muito tempo, Laura dormiu sabendo que, ao escolher a própria vida, havia encerrado um ciclo e iniciado outro, finalmente em paz.